você vai, a partir disso, realizar restaurações de excelência nos seus consultórios. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Anibeli e vou falar para vocês um pouco sobre facetas de resina composta. Então, o que a gente quer, o que nós queremos com uma faceta de resina composta? Por que realizamos uma faceta de resina composta? No início dos tempos, a resina composta já era um material utilizado, porém ela apresentava falha. Esse material apresentava, antes de ser resina composta, ele apresentava falha. E por que o nome resina composta? Então, resina composta, porque para melhorar as propriedades químicas e físicas das resinas, foi incorporado nela cerâmica. Policerâmica, foi incorporado a resina composta, a resina convencional, para que a resina tivesse melhores propriedades físicas. Então, porém, quando se começou a introduzir cerâmica à resina composta, os resultados não foram bons. Então, até se entender que existia um gap ou um espaço entre as partículas de resina e as partículas de cerâmica, as resinas compostas também não tiveram sucesso. Porém, Bowen, em 62, conseguiu, através de silano, a partir de um composto químico chamado silano, unir a resina composta à cerâmica. E aí é o advento que temos hoje da resina composta. Essa resina maravilhosa, essa resina de fácil trabalho, essa resina longeva, dependendo da situação, essa resina que é um material fantástico, onde você abre uma gaveta, tira um material e consegue fazer um dente perfeito e maravilhoso. É interessante entender que 80% de uma resina composta é cerâmica. 80% é cerâmica, então é um produto maravilhoso a resina composta. Então quer dizer que a longevidade de uma resina composta é a mesma de uma cerâmica? Claro que não. Uma cerâmica é um material totalmente inerte, um material que não absorve nada. Então a cerâmica vai ter uma longevidade maior do que a resina. Além disso, a cerâmica convencional, ela tem um módulo de elasticidade muito semelhante ao esmalte dental. Quando a resina composta tem um módulo de elasticidade muito semelhante à dentina, a estrutura mais interna do dente. Então é interessante que você tenha a noção de que você não pode exigir de uma resina que ela seja uma cerâmica. Uma resina, infelizmente, não tem a mesma resistência de uma cerâmica, não tem a mesma longevidade de uma cerâmica, de brilho de uma cerâmica. Mas a resina composta, mesmo assim, é um material fantástico que deve ser utilizado pelo clínico no dia a dia. Mas você tem que entender essa limitação da resina composta. A resina composta é um material que ela se encontra nos kits de odontologia, nos kits de resina composta das marcas comerciais, em cores de dentina, em cores de esmalte e em cores de efeito. Ou melhor, em cores opacas, cores translúcidas e cores de efeito. Então é interessante entender que através desses materiais você consegue reproduzir detalhes da estrutura dental do dente vizinho em suas restaurações, desde que você abra mão de artifícios onde você consiga enxergar esses elementos nos dentes vizinhos e assim reproduzi-los nos elementos a serem restaurados. Algumas coisas são interessantes quando fazemos resina composta. É interessante entender que a resina composta deve respeitar a oclusão do paciente. Hoje nós fazemos reabilitações complexas em arcadas superiores e inferiores, com aumento da dimensão vertical de oclusão com resina composta e temos uma longevidade até que aceitável. Essas restaurações são feitas anteriormente a uma reabilitação em cerâmica. Então a resina é um excelente material, desde que respeitado alguns critérios, né? A ausência de saliva, a ausência de vapor d'água é interessante para que eu tenha longevidade e assim eu posso abrir mão de técnicas de isolamento absoluto através de grampos e borrachas e diques de borracha
que vão conseguir fazer esse vedamento da minha restauração, essa separação de todo um sistema úmido da boca. E aí eu tenho longevidade na minha restauração. Outra coisa que é interessantíssima e já foi abordado por outros professores em outros canais é entender que a restauração de resina composta, apesar da resina composta ser a melhor resina existente no mercado, apesar disso, essa resina necessita absolutamente de ser extremamente bem polimerizada. E aí você tem que ter no seu consultório fotopolimerizadores de excelência que consigam transmitir a energia para os fotoiniciadores para que eles possam fazer o maior grau de conversão de monômero em polímero possível. Quanto maior o grau de conversão de monômero em polímero, maior a dureza dessa resina e maior a longevidade dessa resina. Se você não tem fotopolimerizadores potentes e confiáveis em seus consultórios, vocês não vão conseguir ter longevidade nas nossas restaurações, tanto do ponto de vista de fratura quanto de brilho e lisura de superfície. Outra coisa importantíssima que negligenciamos ao fazer uma resina composta é entender que a camada que está em contato com o oxigênio, ela não polimeriza. Essa camada, essa última camada em contato com o oxigênio, ela não polimeriza. Então você tem que entender que você tem que fazer uso de um bloqueador em volta dessa restauração para que essa última camada seja completamente polimerizada e possa proteger as camadas que estão embaixo dela. É importante entender isso. Se você entendeu que a resina composta deve ser realizada em ambiente seco, que a resina composta deve ser bem fotopolimerizada por um fotopolimerizador potente, e se você entendeu que o grau de conversão dela de monômero em polímero deve ser o melhor possível através de um foto potente e confiável, e se você entendeu que a última camada em contato com o oxigênio não polimeriza e assim não protege as camadas subsequentes, você vai, a partir disso, realizar restaurações de excelência nos seus consultórios. Realizará restaurações de excelência com longevidade. E aí, você que não está tendo sucesso com a sua restauração em resina composta, vai começar a ter e vai começar a amar esse produto, esse material que realmente modificou a vida do cirurgião dentista. Um grande abraço para você, valeu e até a próxima.